Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste Santo Domingo nos coloca em Cesareia de Filipe, no norte da Galileia, perto das nascentes do Rio Jordão, onde deparamos com a profissão de fé do grande apóstolo Pedro, manifestada quando Jesus dirigiu a eles e perguntou: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Jesus interroga os seus discípulos acerca do que as pessoas dizem sobre ele. A opinião dos homens, Jesus está em continuidade apenas ligado ao passado e nada mais. Uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Reconhecem apenas que Jesus é um homem, convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os antigos profetas, mas não vão além dessa aparência. Nesta linha de pensamento, Jesus é apenas um homem bom, um homem justo, um homem generoso, que escutou os apelos do Senhor e que se esforçou para ser um sinal visível do amor e da graça de Deus. Em seguida, Jesus interpela diretamente os seus 12 apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Em nome de todos, com impulso e determinação, Pedro tomou a palavra e afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Solene profissão de fé, que desde então continuamos a repetir. Jesus é o Messias prometido, que veio à terra para oferecer à humanidade a salvação e para satisfazer a sede de vida e de amor que habita em cada ser humano. Entretanto, Jesus não é apenas o Messias, ele é também o Filho de Deus. Eis aí a chave da revelação deste grande evangelho. Jesus é o Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus. Esta expressão digna a condição de alguém que tem uma relação particular e íntima com Deus, a quem Deus elegeu, a quem Deus confiou uma grande missão. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebeu a vida de Deus, mas que ele vive em total intimidade, em comunhão com Deus, que desenvolve com ele uma relação verdadeira, profunda e íntima com o Criador. Diante da resposta apresentada por Pedro, Jesus passa a felicitá-lo pela clareza da fé que o anima. No entanto, esta fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. Não foi um ser humano que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus reconhece em Pedro a mão do Pai, a obra do Espírito Santo. Reconhece que Deus Pai conferiu a Simão Pedro uma fé confiável, sobre a qual Jesus poderá construir a sua igreja, da qual fazemos todos nós parte. Jesus tem a intenção de dar a vida à sua igreja, tendo como base a fé na sua própria identidade, ou seja, na relação com ele mesmo, que é uma relação de amor, uma relação de confiança. A nossa relação com Jesus, amados irmãos e irmãs, queridos peregrinos, constrói a verdadeira igreja. E por conseguinte, para dar início à sua igreja, Jesus ele tem necessidade de encontrar nos discípulos uma fé sólida, uma fé confiável,
uma fé autêntica. É isto que ele deve averiguar na continuidade de todo o caminho que vai instruindo os seus discípulos para esta grande missão. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a sua igreja, Jesus promete a Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e de desligar. A entrega das chaves equivale à nomeação do administrador do palácio, de que fala a primeira leitura que nós escutamos. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, com amor e com dedicação. Define em que consiste o verdadeiro serviço das chaves, o serviço da autoridade. Ser um pai para aquele sobre quem tem a responsabilidade e procurar, acima de tudo, o bem de todos, com solicitude, com amor e com justiça. Nos tempos antigos, administrador do palácio, entre outras responsabilidades administrativas, os bens do soberano fixava o horário da abertura e o fechamento das portas do palácio. Por outro lado, a expressão ligar e desligar designa entre os judeus da época o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era permitido e aquilo que não era permitido, para incluir e para excluir. Mediante a profissão de fé da parte de Pedro, Jesus, ele responde: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Digamos juntos: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É a primeira vez que Jesus fala da igreja, cuja missão é a realização grandiosa do desígnio de Deus, de reunir em Cristo toda a humanidade numa grande família. A missão de Pedro e dos seus sucessores é precisamente a de servir. Está na unidade, na única igreja de Deus, formada por judeus e por pagãos. A igreja é para todos. A igreja não é um desejo humano, não é um desvaneio da humanidade. Opa, vou construir uma igreja. Não. A nossa igreja, ela foi desejada, ela foi gerada, ela foi amada e edificada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o mal jamais irá vencer. Traga sempre no seu coração o seu batismo, traga sempre no seu coração a sua missão de cristão, de levar sempre a palavra de Deus, para que a palavra de Deus também faça morada, não só no seu coração, mas também faça morada na sua casa, no seu lar, porque todos nós somos discípulos missionários do Senhor Jesus. E quando nós trazemos Jesus para dentro de nós, o mal jamais irá prevalecer. O mal só entra na nossa vida quando nós damos a oportunidade, quando nós damos a abertura para que o mal entre. Deus jamais irá permitir que o mal tome conta do nosso coração. Mas muitas vezes a nossa fé bambeia e a gente duvida. Quando começa a ter dificuldade, a gente vai esmorecendo. Pois é na dificuldade que eu digo a cada um de vocês: busque sempre a Eucaristia, busque sempre a palavra de Deus, busque sempre Jesus no seu coração.
Peçamos a intercessão da Virgem Maria, 3 vezes admirável de Schweisten, para que possamos sempre dar ao mundo um sólido testemunho da nossa fé, respondendo com um coração sincero: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Que esta seja, amados irmãos e irmãs, a profissão de fé de cada um de nós, que possamos ter a graça de seguir continuamente o Cristo e permanecer sempre com Ele, levando a Mãe Peregrina nas nossas costas e, acima de tudo, levando a Mãe Peregrina em nosso coração. Que Maria possa sempre estar à nossa frente, nos iluminando, para que Cristo possa estar sempre resplandecendo e crescendo em nosso coração. Viva Jesus Cristo! Viva Mãe Rainha!